The Coca-Cola Company. Integrantes: Douglas Doriguelo, Orlando Serra Júnior, Valdemir Viana Albuquerque, Vladimir Aguiar Piva e a Naomi Kátia Conte Bueno. Dedicamos essa etapa de nosso trabalho ao colega e amigo Vladimir Aguiar Piva, que esteve hospitalizado por 40 dias, tendo recebido alta nesse dia 15 de maio. Todo o nosso apoio e respeito ao colega, bem como os nossos votos de plena recuperação. O grupo escolheu a Coca-Cola Company devido estar familiarizada com a empresa já em trabalhos feitos anteriormente. Fundada em 1886 nos Estados Unidos e atuante no Brasil desde 1941, a Coca-Cola tem a sua sede principal em Atlanta, Geórgia, nos Estados Unidos. No Brasil, a sua sede é localizada no Rio de Janeiro. O histórico. Fundada em 1886 por John Smith Pemberton, tornou-se Company em 1891, com sociedade composta por Asa Cantor, John Cantor e Frank Robinson. Ganhou o mundo em 1897. Em 1899, começou a ser engarrafada e comercializada para o público em geral. Hoje, é considerada uma das empresas mais valiosas do mundo. Mercado de atuação e portfólio. Empresa com sede em mais de 200 países. Atua em 7 segmentos do setor de bebidas, águas, chás, refrigerantes, sucos energéticos, hidrotônicos e lácteos. Primeiro colocado no ranking nacional e terceiro colocado no ranking mundial. No Brasil, é composto por refrigerantes, néctares e refrescos, sucos 100% fruta, chás isotônicos, café e água. 19 marcas, 78% com versões de baixa caloria e 53% oferecidas em embalagens pequenas. A empresa faz pesquisas para a inovação de seus principais produtos, aliados na busca de um portfólio mais aderente à vontade do consumidor e a um estilo de vida mais saudável. Missão, visão, valores e objetivos principais. Missão: refrescar, inspirar e criar valor. Objetivos: pessoas, portfólio, parceiros, planeta, lucro e produtividade. Visão e valores: inovação, liderança, responsabilidade, integridade, paixão, colaboração, diversidade e qualidade. Focos da empresa: obter os melhores fornecedores e premiar anualmente aqueles que ajudam a empresa a progredir. Intermediários: fazem a parte de logística e transporte das bebidas e suprimentos, entre as fábricas, depósitos, franqueados e loja. Já quanto à concorrência, no mercado de bebidas efervescentes, temos a PepsiCo e a Bionade. Na parte de sucos, é representada pela marca Del Valle, que concorre contra a Tropicana, Maguari e Sulfresh. Isotônicos são representados pela marca Powerade, que concorre contra a Gatorade. Atualmente, seu novo produto é a água de coco, que concorre diretamente com a Quero Coco. Vamos falar agora sobre cadeia de valor. Engarrafamento: são produzidos, empacotados e etiquetados todos os produtos da marca nas 63 indústrias da FEMSA, ou seja, os produtos acabados são ingrediente, mais água, mais embalagem. A distribuição primária são todos os produtos necessários para a produção que são transportados a todas as fábricas. Os centros de distribuição: são organizados os processos de venda e distribuição aos mais de 2.800.000 pontos de venda. A pré-venda: os vendedores saem nas ruas para fazerem as vendas dos produtos aos consumidores.
Distribuição secundária. Uma vez que os pedidos são realizados e processados, as rotas de entrega encarregam-se de fazer a logística e distribuir as bebidas aos devidos estabelecimentos que compram esses produtos. Eles são chamados de pontos de venda, onde os clientes encarregam-se de vender as bebidas aos consumidores finais. E o consumo? O consumo, de acordo com o relatório de sustentabilidade da FENSA, são mais de 358 milhões de pessoas que adquirem alguma bebida do portfólio Coca-Cola. E o último passo é a reciclagem. Hoje a empresa gera coletar, reciclar e recuperar os resíduos dos produtos utilizados. Objetivos estratégicos. A estratégia empresarial é a mobilização de todos os recursos da organização para atingir os seus objetivos de longo prazo, sendo que a direção é guiada por um conjunto de objetivos, finalidades, metas, diretrizes, planos de ações bem definidos para o alcance da sua missão. É a razão da existência da empresa no mercado. A Coca-Cola tem como estratégia de negócios o consumidor em seu centro, com estratégia competitiva de diferenciação e estratégia de crescimento. Análise Pestel. Fatores de aspectos políticos. A expectativa de crescimento do país, a carga tributária, a legislação trabalhista, a legislação contábil, a regulamentação de marketing interno do país, fatores econômicos, a efetividade no crescimento, a taxa de desemprego, a confiabilidade nos produtos, a política econômica internacional, poder de consumo da população, a inflação e seu controle, taxa de juros. Fatores sociais. Foco voltado ao saudável. Capilaridade de distribuição. Interesse populacional. Aspectos culturais de consumo entre gerações. Fatores tecnológicos. Automação industrial, a inovação tecnológica, potencialização do uso de redes sociais e internet, time de produção, mais produtos em menos tempo, criação de novos produtos, melhorias de produtos pré-existentes, pesquisa e desenvolvimento, fatores ecológicos, gestão de resíduos industriais, uso controlado de água, processos de tratamento de água, destinação de embalagens do tipo PET, reuso de embalagens tipo alumínio, legislação ambiental e suas instâncias, federal, estadual, municipal, fornecedores de açúcar. Aspectos legais. Lei de Defesa do Consumidor, as leis trabalhistas, legislação específica de proteção do consumidor, legislação fiscal, normas da ANS, Agência Nacional de Saúde, legislação de confidencialidade industrial, legislação da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Análise SWOT. Fatores do ambiente interno. Forças, marca consolidada, produção em escala internacional e fórmula secreta.
fraquezas. Processo de fabricação consome muita água. Uso de garrafas PET para embalagem. Compra de açúcar da Amazônia, estimulando o desmatamento. Aspectos do ambiente externo. Oportunidades. Crescimento demográfico. Mercados ainda inexplorados. Ameaças. Escassez de água no mundo. Ecologistas que criticam o uso de garrafas do tipo PET. Estratégias, forças, oportunidades. Aumentar a planta de produção. Adquirir empresas de nichos diferentes. Estratégias, forças, ameaças. Promover a coleta d'água da chuva para uso em produção. Criar postos de coleta em supermercados de todo o mundo, promovendo a logística reversa. Estratégias, fraquezas, oportunidades. Intensificar o programa 3R, reutilizar, reciclar e repor, quanto aos recursos hídricos. Criar selo de sustentabilidade para fornecedores de açúcar. Estratégias, fraquezas, ameaças. Investir em processos que consomem menos água. E incentivar o uso de PET retornável, concedendo descontos aos consumidores que utilizam. Quadro 1 apresenta a demonstração do fluxo de caixa da empresa. Ele exibe as mudanças de caixa equivalentes de caixa, discriminados por atividades operacionais de investimento e financiamento, sobre cada um dos últimos 4 períodos. Demonstração de resultado, que mostra o desempenho financeiro da empresa a partir de atividades operacionais e não operacionais, tais como receitas, despesas e rendimento para os últimos 4 períodos. E o quadro 3 apresenta o balanço patrimonial, que resume a posição financeira da empresa, incluindo ativos, passivos e patrimônio líquido para cada período. A seguir serão analisados horizontalmente e verticalmente os demonstrativos contábeis. Iniciado pelo quadro 4, analisamos os ativos do balanço patrimonial. Pela análise vertical do quadro, no exercício de 2019, podemos verificar que o ativo não circulante corresponde a uma grande fatia da composição do ativo total, representando 76,37%. Analiticamente, as contas com maiores resultados do ativo não circulante são imobilizado líquido, com 14,14%, ágio líquido, com 19,41%, e investimentos de longo prazo, com 23,01%. Já em relação à conta do ativo circulante, que representa 23,63% do ativo total, a conta de investimento de curto prazo ganha destaque, com 12,94%. Analisando horizontalmente o quadro, verificamos que no exercício de 2019, comparando com os demais anos, houve uma redução do ativo circulante e um aumento do ativo não circulante. Comparando o exercício de 2019, o exercício de 2018, 19 teve uma redução de 18,13% do ativo circulante e um aumento de 13,18% do ativo não circulante. Destacando nessas contas a redução do caixa e investimentos de curto prazo, outros ativos circulantes. E pelo outro aspecto, tivemos o aumento do imobilizado e intangível líquido. Analisando o balanço patrimonial pelo seu passivo,
verificamos em 2019 que o capital de terceiros, representando o total do passivo, é o maior da composição, somando-se com patrimônio líquido, representando 78,03%. Analiticamente, as contas com maior expressão dos passivos é o endividamento de longo prazo, que representa 31,85%. Notas a receber mais empréstimos de curto prazo representam 12,73%. Em relação ao patrimônio líquido, temos as contas de lucro retidos, com 76,24%, com valor expressivo. Contudo, as ações de tesouraria ordinárias trazem um resultado negativo de 60,48%, influenciando no total do patrimônio líquido. Pela análise horizontal do quadro, no exercício de 2019, comparando com os demais anos, verificamos uma pequena redução do passivo circulante e um pequeno aumento do passivo não circulante. Comparando 2018, o exercício 2019 teve uma redução de 6,29% do passivo circulante e um aumento de 7,94% do passivo não circulante. Já em relação ao patrimônio líquido, poderemos verificar um aumento significativo de 11,78% em relação ao exercício 2018. Destacando as contas capital social integralizado adicional, lucros retidos e outros patrimônios líquidos. O quadro 5 representa o demonstrativo de resultado. Analisando 2019 pela análise vertical, verificamos em relação à receita total que as linhas lucro bruto, lucro líquido, depois despesas com impostos, e as despesas operacionais representam 60,77%, 24,11% e 35,76%, respectivamente. Concluímos que os custos de receitas e as despesas com vendas gerais e administrativas possuem um valor expressivo de 39,23% e 32,60%, respectivamente. No quadro 5, podemos verificar pela análise horizontal um aumento do lucro líquido no exercício 2019, comparando com os demais anos. Contudo, os custos e receitas e as despesas com vendas também aumentam em relação ao exercício 2018, tendo os percentuais de 11,88% e 10,62%, respectivamente. Olá! Dando continuidade à análise da empresa selecionada, vamos apresentar agora alguns dos principais indicadores financeiros para a tomada de decisões dentro da empresa. Dentro dos índices de liquidez, temos o capital circulante líquido, que representa a capacidade de honrar com as obrigações de curto prazo, ali até 360 dias, onde nós temos valores que iniciam em 7 bilhões em 2016 e finaliza 2019 com 6 bilhões e 500 milhões negativos, o que representa um declínio bastante expressivo ao longo dos 4 anos de análise. A liquidez corrente, ela também apresenta uma relação muito próxima da CCL, utilizando também o ativo circulante, passivo circulante como pontos de referência, onde da mesma forma temos um declínio bastante acentuado dos anos de 2016, 2017, 2018 até chegar a 2019, onde parte de 1,28 em 2016, finalizando em 0,76 em 2019. Na liquidez seca, considerando o estoque, a dedução do estoque da empresa, o declínio ele se inicia em 1,18, partindo e finalizando a 0,63 em 2019. A liquidez imediata, considerando as disponibilidades de caixa e investimentos de curto prazo, nós temos um declínio de 0,84 em 2016 para 0,41 em 2019.
E a liquidez geral, para finalizar essa análise dos índices de liquidez, também acompanha, mas fecha com um declínio um pouco menos acentuado, iniciando em 1,36 em 2016 e finalizando em 1,28 em 2019. Dentro dos índices da atividade, calculamos o período médio de estoque, o nosso prazo médio de estocagem, onde ele aumentou no decorrer dos 4 anos de análise, iniciando 2016 com 58 dias e finalizando 2019 com 83 dias, muito próximo do mesmo ano de 2018, então quase que se mantendo nos últimos 2 anos. O nosso prazo médio de recebimento também se manteve muito equilibrado nos 4 anos de análise, iniciando 2016 com 36, 2017 com 37 dias, 2018 com 39 dias e 2019 encerrou-se com 38 dias, muito equilibrado na análise dos 4 anos. Já o prazo médio de pagamento, nosso prazo médio de pagamento, ele aumentou no decorrer dos 4 anos de análise, tendo iniciado com 73 dias e encerrado 2019 com 117 dias, o que de certa maneira proporciona uma folga no caixa com este aumento do prazo médio, o que de certa forma compensa o declínio do capital circulante líquido. Dentro do giro do ativo permanente, considerando o ativo não circulante, nós temos um declínio de 2016 para 2019, onde partiu de 0,79 para 0,56. Da mesma forma, o giro do ativo total teve um declínio, mas se manteve muito equilibrado no decorrer dos 4 anos de análise, iniciando 2016 com 0,48 e finalizando 2019 com 0,43. Já o nosso ciclo operacional, que era de um prazo bastante estendido, de 18 dias, ele diminuiu muito com o final de 2009, fechando em 4,48, né, correspondendo aí à necessidade de dias para correspondência de todas as etapas operacionais da empresa, incluindo a compra de matéria-prima, produção, vendas e efetivando o recebimento das vendas. Partindo para os indicadores de endividamento, iniciamos com o endividamento geral, que mede a capacidade do ativo de honrar o financiamento oriundo de capital de terceiros. Este índice é analisado naquela perspectiva de quanto menor, melhor. Porém, ele se manteve muito equilibrado no decorrer dos 4 anos, iniciando 2016 com 74%, 2017 teve uma pequena suba para 81%, 2018 recuou para 80% e finalizou 2019 com 78%. O exigível do patrimônio líquido, que possui relação com o capital próprio, que é a medida que mostra o endividamento da empresa em relação ao seu capital próprio, finalizou 2016 com 2,78 e fechou 2019 com 3,55, um leve crescimento no índice. Já o seu índice de alavancagem financeira, ele teve um acréscimo na capacidade do capital de terceiros de aumentar o lucro líquido dos seus sócios e acionistas, onde de 3,88 em 2016 subiu para 4,48 em 2017, 2018 fechou com 6,28 e finalizou 2019 com 6,7, o que é positivo nessa capacidade de pagamento do lucro dos sócios. Já na composição de resultado, iniciamos com a margem bruta, que é a percentagem do lucro que um produto ou serviço tem após os seus descontos e abatimentos concedidos, e o custo de produto e serviço, onde ele se manteve muito equilibrado no decorrer dos 4 anos de análise, sendo 2016 com 60,67%, 2017 62,57%, 2018
61,9% e fechou 2019 com 60,77%. Então você percebe que ficou bastante equilibrado no decorrer dos 4 anos. Já a margem operacional, onde da receita líquida gerada serão destinados para cobrir demais despesas, impostos e remuneração dos próprios sócios da empresa, iniciou 2019 com 19%, se manteve em 2017 em 19%, 2018 houve um pequeno acréscimo de 23,98% e finalizou 2019 com 28,94%, o que é um crescimento expressivo se comparado ao início da análise de 2016 e que favorece aí a rentabilidade para os sócios. Já a margem líquida, onde mede o quanto sobra da receita após o pagamento de todas as despesas e impostos, também teve uma recuperação no decorrer dos 4 anos, onde iniciou com 15,59% em 2016, teve uma queda bastante acentuada, bastante expressiva, talvez até preocupante, em 2017, onde atingiu o índice de 3,52%, tendo sido recuperado em 2018 e se restabelecendo em 2019 com 23,94%, um índice favorável e positivo. Dentro do retorno sobre o ativo total, temos esse mesmo crescimento e acompanha a margem líquida no estudo dos 4 anos, que iniciou com 7% e fechou 2019 com 10%, o que acompanhou aquela recuperação da margem líquida como um todo. Já sobre o retorno sobre o patrimônio líquido, nosso ROI, tivemos um índice de 39% em 2016, acompanhou o nosso retorno sobre o ativo total com um declínio bastante expressivo em 2017, atingindo o índice de 8%. 2018 se recuperou e 2019 teve a recuperação em definitivo, chegando ao ápice de 89%. Esse vídeo está sendo feito com o objetivo de explicar sobre a proposta de atuação como prestador de serviço de contabilidade. O objetivo desse tópico é estabelecer uma proposta sobre os serviços contábeis a serem prestados pela empresa contratada. Para tanto, faz-se necessário elaborar um planejamento dos serviços que serão prestados, do preço a ser estabelecido pelo prestador e dos diferenciais desse trabalho. Quanto à projeção do serviço prestado, em consonância com o ordenamento jurídico pátrio e das normas estabelecidas pelo Conselho Federal de Contabilidade e o Conselho Regional de Contabilidade, podemos enumerar os seguintes trabalhos que serão realizados pela contratada. Em âmbito contábil, a classificação e escrituração da contabilidade, de acordo com as normas e princípios contábeis vigentes, a apuração dos balancetes, balanço anual e demonstrações contábeis, cálculo da apreciação dos ativos permanentes, suporte nas realizações de auditoria interna e externa, realizada pelas empresas de auditorias contratadas pela Coca-Cola. Quanto à área fiscal, podemos destacar orientação e controle da aplicação dos dispositivos legais vigentes, sejam eles federais, estaduais e municipais, escrituração dos registros fiscais do IPI, ICMS, ISS e demais tributos, além da elaboração das correspondentes guias de recolhimento, atendimento das demais exigências previstas em atos normativos, assim como eventuais fiscalizações em âmbito tributário. Quanto à área de imposto de renda, a contratada deverá elaborar a declaração anual de rendimentos (CERT), os documentos correlatos, a orientação e controle da aplicação dos dispositivos legais vigentes, atendimento das demais exigências normativas e eventuais procedimentos de fiscalização. Para a realização desse trabalho de maneira eficaz e com respeito às normas vigentes, é indispensável a elaboração de um contrato de prestação de serviço contábil entre a contratada e a contratante. Na hipótese da alteração de um escritório que já exercia, ou seja, se houver troca de escritório contábil, deve ser elaborado o termo de transferência de responsabilidade técnica, nos termos da Resolução 493 de 2015 do Conselho Federal de Contabilidade, que conterá a assinatura dos 3 interessados, o escritório contábil que prestava o serviço, o que vai assumir e a empresa contratante. Quanto ao preço da aplicação mensal,
Por se tratar de um serviço profissional em uma empresa de grande porte, é indispensável a elaboração de um contrato com cláusulas que possam guarnecer as duas partes, na hipótese de eventuais discussões. Uma das cláusulas importantes deve tratar da resilição por parte da contratante, haja vista que, para a prestação de serviço, há necessidade de contratação de profissionais com extensa capacidade comprovada e, como há alta demanda de empregados com esse perfil, precisa se remunerá-los com altos salários, além de benefícios diferenciados. A cláusula que tratará da resilição poderá estipular uma multa à contratante na hipótese de ausência de culpa ou dolo da contratada. Imperativo também a cláusula que vede a contratante em admitir em seu quadro de funcionários qualquer um dos profissionais da contratada em um prazo mínimo razoável após o desligamento desta, mesmo que seja para admiti-lo como pessoa jurídica. Tal prática, sem a aplicação de uma multa contratual estipulada anteriormente, pode ser encarada como uma atitude desleal com a contratada, que dispôs de alta complexidade em buscar no mercado um profissional capacitado e muitas vezes treiná-lo para o correto cumprimento do seu trabalho. Para estipular um preço para o serviço prestado, devemos levar em consideração os custos fixos, os custos variáveis e a margem de lucro desejada. O sistema markup torna-se muito útil para atingirmos essa meta. É extremamente complexo estipular um valor de prestação de serviço contábil a uma empresa como a Coca-Cola. Haja visto que envolveria uma série de fatores que só poderiam ser definitivamente estipulados após conhecer a estrutura interna da empresa, que faria com que a contratada tivesse uma dimensão da real quantidade de pessoas, materiais, etc., para a execução desse trabalho. Por isso, muitas vezes empresas de grande porte optam pela contratação de contadores, controllers e demais profissionais que serão funcionários da própria empresa e não terceirizados, a terceirização apenas para a realização de auditorias. A título exemplificativo, imaginemos que o custo para a prestação de serviço fosse de R$80 mil, com um custo fixo de 15%, custo variável de 10% e uma margem de lucro de 20%. Poderíamos calcular isso pelo markup da seguinte maneira: o preço de venda, que é igual ao custo, dividido por 1 menos a porcentagem da despesa fixa, a porcentagem da despesa variável, menos a porcentagem do lucro que desejava. 80 mil dividido por 1 menos 15%, menos 10%, menos 20%, chegaríamos ao preço de venda de R$ 145.454,54. Centavos, né? Como serviços diferenciados, o exercício de qualquer atividade torna-se mais propenso ao sucesso a partir da qualidade do que é oferecido. Uma empresa como a Coca-Cola, de grande porte, ela não está tão preocupada com o preço, mas daquilo que vai prestar, da qualidade do serviço que vai ser prestado, nem que para isso ela precisa desembolsar um pouco mais. Então, o preço é importante, mas não é fator relevante para a prestação desse serviço. Ela pode pagar um pouco mais para ter um serviço de uma melhor qualidade, ela não se importaria com isso. O exercício de qualquer atividade torna-se mais propenso ao sucesso a partir da qualidade do que é oferecido. Destaque: o serviço oferecido pela empresa prestadora se destaca pela qualidade dos profissionais que exercem as suas funções, com destaque às suas formações, universidades com referência, na formações de profissionais contábeis, atualização constante das ferramentas utilizadas pelo escritório para uma melhor performance e desempenho de seus trabalhos e extensa experiência comprovada na área de atuação, além de profissionais altamente qualificados para amparar a equipe que exercerá as atividades principais. Essa equipe de trabalho, que será formada por controller, contabilistas e demais profissionais para a execução de um serviço personalizado que essa empresa exige, elaborará diretamente no ambiente da contratada, a fim de dar suporte às necessidades da empresa e ampará-la para as tomadas das melhores decisões para o seu melhor desempenho e progresso. Ademais, a realização de reuniões periódicas, aí vai ficar a cargo semanal, quinzenal ou mensal, presencial ou por teleconferência, para exposição da situação contábil e tributária da empresa, cuja finalidade será corroborar as expectativas depositadas no seu trabalho exercido. Com a criação, modificação ou extinção de legislação, norma ou qualquer outro ordenamento que possa trazer benefício ou impacto relevante aos interesses da empresa, a equipe poderá sugerir a realização de palestras presenciais ou mediante videoconferência para informar e orientar os profissionais da empresa contratada que possam
que possuam interesse e poderes para a tomada das decisões e que os assessorem. Análise de viabilidade do negócio. Trata-se de realizar um estudo que possa mensurar se o investimento tem potencial de viabilidade econômica e financeira. Na prática, consiste em analisar todos os fatores que determinam se o negócio tem potencial para o sucesso ou não. Com o estudo da viabilidade econômica do negócio, é possível prever se os retornos alcançados pelo negócio têm previsão de repor o investimento inicial em um prazo aceitável, contrapondo ao empreendedor se o negócio tem chances de crescer ou não, direcionando assim melhor o investimento. A Coca-Cola realiza algumas avaliações antes de viabilizar seus projetos. A primeira delas é o Marco Zero, que se inicia com a própria ação programada para aferir sua pertinência, consistência, coerência, viabilidade, política técnica e financeira. Em síntese, essa avaliação coloca foco no desenho do programa, em seus objetivos, metas e estratégias, mas igualmente coloca foco no contexto e inputs de insumos, que lhe garantem pertinência e sustentabilidade. O segundo é o desempenho do programa. Na avaliação de desempenho, contempla-se não somente os resultados, mas além disso os processos de sua implantação, que ilustram a variabilidade de seus resultados e impactos. Quanto aos impactos, a avaliação de impacto é sempre uma tarefa difícil e dispendiosa, pois busca medir o grau de efetividade das mudanças almejadas para o negócio, explanadas em sua finalidade maior. No caso, vou usar aqui como exemplo o projeto Sabores, que já havia sido implantado em meados de 83 e a partir de 2004 foi novamente inserido no quadro de refrigerantes da marca com sabores e sabores exóticos. Os sabores exóticos existem apenas em outros países. Basicamente, a empresa realizou um estudo para implantação a cada ano de um novo sabor. Em 2018, na França, foi lançado o projeto Mixer Signature, que em 2019 ganhou o mundo afora. Alguns sabores ainda permanecem na grade fixa da empresa após o estudo inicial de viabilidade do negócio. Indicadores de viabilidade são sinalizadores de procedimentos e de resultados respectivos a uma dada ação planejada. Funcionam como um termômetro criado para orientar e aferir a observação, registro e avaliação de planos, programas e ações pretendidas. Eles são concebidos a partir de amostra, parâmetros e entendimentos expostos no plano de ação previstos. Devem ser claros e objetivos de forma a permitir a todos os envolvidos, coordenadores, gestores e todos os funcionários, observar e acompanhar o desempenho do plano de ação. A empresa Coca-Cola segue basicamente duas etapas: o planejamento financeiro, que seria a identificação do investimento inicial, a estimativa das despesas e receitas e a análise dos dados e indicadores da viabilidade. Agora, quanto aos indicadores, estudar o valor presente líquido, chamado de VPL, para ver a possibilidade de dar descontos, a chamada taxa mínima de atratividade, TMA. Estuda também a taxa interna de retorno, TIR, e assim estima o tempo de payback. E com isso, voltamos a explorar novamente o projeto Sabores, onde a empresa, após planejamento financeiro e estudo de indicadores, deu continuidade ao projeto lançando assim alguns sabores para exportação. Hoje no Brasil temos alguns sabores que possuem uma grande margem de venda, como a Coca-Cola Café Plus ou Coca-Cola Café Expresso. Ponto de equilíbrio é quando os produtos vendidos pagam todos os custos e despesas fixas e variáveis, mas ainda não sobra nada para o empresário e seus sócios. A partir deste ponto, a empresa faz um novo estudo e, com esta informação vital, analisa a viabilidade do produto ou faz uma adequação em relação ao mercado. Já quanto ao ponto de equilíbrio contábil, ele é mais comum e utilizado pela empresa. Dividem-se os custos e as despesas fixas pela margem de contribuição, assim o valor necessário para igualar os gastos e começar a ter o tão sonhado lucro.
Agora, quando falamos em ponto de equilíbrio financeiro, apesar de ser semelhante ao contábil, existe uma grande diferença. É que o financeiro exclui da conta depreciações e outras despesas que a empresa não precisa basicamente desembolsar, mas que são contabilizadas em uma demonstração de resultados do exercício, a chamada DRE. O que importa são os gastos realizados para atingir o negócio, como despesas administrativas e custos operacionais. É mais ou menos parecido com a ideia do EBITDA, que é o lucro das empresas antes de juros, amortizações, depreciações e impostos. Bem, por fim, chegamos ao ponto de equilíbrio econômico. Esse indicador precisa acrescentar o custo de oportunidade, que considera a margem de ganho que a empresa poderia ter se tivesse investido em outro produto diferente ou um novo produto. Trata-se da escolha que a empresa faz. Sendo assim, o produto escolhido precisa gerar um resultado igual ou superior ao que foi postergado pela empresa ou gestores, chegando assim ao ponto de equilíbrio econômico, que além dos custos, considera o custo de oportunidade para indicar o quanto é necessário faturar para equilibrar esse fator e tornar a opção do produto mais vantajosa. Dando continuidade ao projeto Sabores da Coca-Cola, eles têm em linha os seguintes produtos: Mixer Signatures, Sherry, baunilha, limão, lima, cítrica, green tea, orange, stevia e café plus. Pelo mundo existem outros sabores, raros e diferentes, mas todos condizentes com os gostos da região vendida. Alguns destes produtos não duraram em linha, porém a grande maioria ainda é vendida, porém a escala é bem menor. Alguns são importados para o Brasil de outros países. Podemos ver os sabores existentes da Coca-Cola e no quadro menor os sabores que já foram produzidos e não fazem mais parte da grade. Ao lado também você pode ver o Mixer Signature. Foi lançado em 2018, trazido para o Brasil no final de 2019, sendo este último um grande lançamento com sabores a serem misturados conforme indicações constantes nos rótulos. Atividade, rentabilidade e prazo de retorno. Antes de falarmos em lucratividade, devemos pensar em investimentos. A Coca-Cola Company investe em suas campanhas uma média de 30 milhões de dólares ao lançar produtos e espera que seu lucro retorne em 6 meses. Claro que alguns projetos conseguem alcançar muito mais em menos tempo. No caso, estamos estudando o projeto Sabores. Como exemplo, peguemos o Mixer Signature, que em apenas 3 meses teve uma rentabilidade de 1 bilhão e 300 milhões de dólares. Com um prazo de retorno estimado em 6 meses, a empresa lucrou mais do que o esperado e com isso decidiu importar o produto para outros países, dobrando assim o faturamento com o Mixer Signature. A lucratividade é uma medida para indicar quanto um produto efetivamente ganhou em relação a tudo que recebeu. A empresa vende um produto, o preço não é cobrado inteiramente destinado à empresa, uma vez que há custos com mão de obra, estrutura, fabricação. Na prática, parte do dinheiro é recebido e usado justamente para pagar pelo processo que levou até a venda para o cliente. Para a lucratividade, usamos a seguinte fórmula: lucro líquido dividido pela receita bruta vezes 100, sendo que a receita bruta consiste na soma de todos os recebimentos da empresa antes de qualquer desconto. Já o lucro líquido corresponde a quanto efetivamente sobra para a empresa depois de descontados os valores devidos. Esse exemplo é meramente ilustrativo. Pegamos, por exemplo, uma Coca-Cola Sabores que é vendida a R$ 7,00. Desse valor, R$ 1,40 está destinado à carga tributária, R$ 1,05 à compra de material e outros, R$ 1,05 à mão de obra. Assim, a cada unidade vendida, você tem um lucro líquido de R$ 3,50. Se durante um mês a empresa vendeu 5.000 unidades, a receita bruta é de R$ 35.000. A rentabilidade é o investimento inicial e o quanto de retorno ele é capaz de proporcionar para a empresa. Se o investimento tem uma rentabilidade baixa, é dispensável na realidade da empresa. Se a rentabilidade é elevada,
então é um investimento capaz de efetivamente trazer dinheiro para a empresa. Em último caso, se ela for negativa, o investimento é prejudicial para todo o projeto. A rentabilidade é calculada levando em consideração o lucro líquido. Assim, a fórmula fica da seguinte maneira: lucro líquido dividido pelo investimento vezes 100. Para entender melhor, daremos continuidade com o exemplo anterior da lucratividade. A empresa vendeu 5.000 latas de Coca-Cola Sabores, que gerou um lucro de 17.500. Para que esse lucro fosse alcançado, suponha ter sido necessário realizar um investimento em marketing de R$10.000. Nesse caso, a rentabilidade do investimento é de 175%, ou seja, a cada R$1 investido, obteve-se o retorno de R$1,75. No caso de investimento atingir o lucro de R$20.000, por outro lado, então a rentabilidade teria sido de aproximadamente 87,5%, indicando que houve uma perda de 20,5% do que foi investido. Já se o investimento tivesse sido apenas de 5.000, a rentabilidade seria de 350%, indicando um ótimo investimento. Quanto ao prazo de retorno do investimento, é o tempo que levará para a empresa recuperar o total aplicado para o projeto lançado. O cálculo pode levar em consideração o prazo, meses ou anos, e a diferença entre o lucro líquido e o montante investido. É importante que a empresa elabore um fluxo de caixa de modo a estimar o lucro líquido dos próximos meses e anos, devendo considerar ainda barreiras que precipitem ou desprezem os planos da empresa, por um resultado melhor do que o esperado ou pela necessidade de um novo investimento. No caso ilustrativo do projeto Sabores mencionado acima, a estimativa era de 6 meses para o retorno e no final do terceiro mês a empresa atingiu o retorno esperado, podendo assim reinvestir e aumentar a área de distribuição do produto. Este exemplo é meramente ilustrativo. Claro que nós não temos os valores reais de toda a Coca-Cola Sabor vendida no mundo, muito menos no Brasil, porque é um produto importado, mas nós tentamos aqui mensurar como seria a lucratividade deste produto. Considerações finais. O projeto integrador apresentado atingiu os objetivos propostos na introdução desse trabalho, que consistia em abordar a empresa Coca-Cola em seu planejamento e controle, tanto mercadológico como econômico-financeiro. Foi levantada a história da empresa, analisando os componentes mercadológicos da organização e apuradas as condições econômico-financeiras da entidade. Os autores puderam observar que o profissional contábil do século XXI não só deve preocupar-se com a parte financeira, mas também com sua visão holística da empresa, subsidiando-a na tomada de decisão. Os executores dessa obra chegaram à conclusão que a atuação do contador não só se remete à contabilidade financeira. Com o avanço tecnológico e a globalização, mais se exigirá desse profissional no que tange uma contabilidade e uma mercadologia, que auxiliem nas decisões estratégicas da organização.